novelas. Inscreva-se no canal. Chamas da Vida, capítulo 16. Paulo liga para a emergência porque Manu está desmaiada. Beatriz diz para Diego que se machucou no ferro velho. Diego fica furioso. Thelma, Jair e Marreta tentam acalmar Léo. Antônio diz para a turma que Manu tomou um tiro do pai dela e está morta. Suelen ameaça André com um vaso. André diz que não é ladrão e que é hóspede. Votuquinha relembra que André tinha feito uma reserva. Antônio se irrita com Marreta. Jairo e Thelma dizem para Antônio que Manuela está internada no hospital e que o pai dela não vai chamar a polícia. Thelma diz que Manu não disse que Antônio estava com ela no assalto. Marina da Glória chega na pensão com pão fresquinho. Catarina diz que eles têm que causar boa impressão para André. Votuquinha pergunta a Pedro se é verdade que ele e Ivonete estão dando um tempo. Pedro confirma e diz que pediu tempo porque está mexido com Carolina. Votuquinha diz que entende Pedro e respeita sua decisão. Carolina sai com Demorou para entregar uma fita para Votuquinha, mas esquece a fita. Arlete pressiona Walter para contar a verdade. Walter diz que vai contar tudo. Vilma diz para Tomás que Arlete acreditou na mentira e que acha que até o casamento de Walter está abalado. Vilma diz que vai acusar Walter para os bombeiros para que Pedro se desentenda com Carolina. Vilma diz que Tomás tem que usar Ivonete para conseguir as coisas. André diz para Suelen gastar menos água para lavar louça. Ivonete fala no celular escondida. Catarina ouve e pergunta com quem ela estava falando. Carolina chega com Demorou. Pedro acena para ela. Rafa convida Demorou para jogar bola. Pedro diz para Carolina que soube que ela esteve na casa dele e encontrou Ivonete. Carolina pede desculpas e ele diz que pediu um tempo para Ivonete. Carolina disfarça a felicidade. Pedro chama Carolina para fazer uma trilha na reserva. Carolina aceita. Votuquinha conversa com Ivonete sobre a decisão de Pedro. Ivonete diz que a culpada é Carolina. Maria da Glória avisa que Carolina chegou e Ivonete se irrita. Gildete chega na pensão com a fita que Carolina esqueceu em casa. Gildete diz que vai fazer um passeio com Roberto. Arlete fica pasma com o que Walter conta. Walter diz que eles precisam manter segredo. Dionísio fica furioso ao saber que Arlete está sabendo de tudo. André diz para Carla que lá é perto da reserva e um ótimo lugar para as pesquisas deles. Carla torce o nariz, com nojo da pensão. Votuquinha diz para Carolina que não vai ser fácil Ivonete aceitar o rompimento com Pedro. Carolina diz que não quer que ninguém sofra por causa dela. Tuquinha diz que dá para ver nos olhos de Carolina e Pedro um brilho diferente. Antônio se irrita com o som alto de Vivi e quebra o aparelho de som da irmã. Diego invade a casa de Antônio e pergunta por que ele bateu em Beatriz. Ele diz que Beatriz gostou da pegada dele. Diego dá um soco em Antônio que revida. Carolina e Pedro exploram as paisagens da reserva e relembram a infância em Tinguá. Carolina pede desculpas por ter causado a morte de Wallace. Vivi diz para Guga que Antônio bateu nela. Júnior diz para Raíssa fingir que eles estão namorando para deixar Casé com ciúmes. Carolina e Pedro fazem um piquenique. Pedro vai beijar Carolina, mas o celular dela toca. Ela fala com Tomás, que diz que está com saudade. Carolina fica constrangida e diz que precisa falar com ele. Vilma se encontra com Miguel. Chamas da Vida, capítulo 17. Miguel diz que não pode ajudar Vilma. Vilma pergunta por que ele está de muletas. Ele diz que ficou no hospital. Vilma faz carinho no rosto de Miguel. Ele tira o rosto. Ele pergunta o que ela quer. Joaquim chama Demorou de moleque de rua. Demorou parte para cima de Joaquim e os dois brigam. Joaquim leva a pior. Ele vai embora com a bola e Rafa fica com Demorou. Guga pergunta se Vivi nunca jogou RPG. Ela diz que não. Pedro e Carolina estão na trilha quando ouvem um trovão. Pedro diz que é melhor eles voltarem.
Vilma diz para Miguel que sente saudade do tempo que eles eram mais íntimos. Miguel pergunta se ela o chamou para falar do incêndio na fábrica. Ela diz que eles precisam providenciar uma apólice de seguro contra incêndio. Vilma diz que quer Miguel. Ele se irrita. Vilma diz que precisa falsificar uma apólice de seguro para incriminar Walter. A chuva aperta, começa a ventar. Pedro e Carolina correm. Pedro diz que é melhor achar um abrigo. Ele diz que tem uma caverna. Pedro encontra uma cabana. Miguel discute com Vilma e diz que Walter não tem nada a ver com o incêndio. Ele diz para ela não contar com ele. Vilma tenta seduzir Miguel. Ela diz que depois de tudo que eles passaram, ele tem que ajudá-la. Miguel diz que gostaria de voltar ao passado. Vilma diz que deseja Miguel e tenta beijá-lo. Ele se esquiva. Vilma sai furiosa e vai ao toalete. Vilma entra no banheiro e joga fogo na lixeira. Ao observar a chama, ela muda a expressão de raiva para prazer. O servente apaga o fogo. Pedro confere se não tem ninguém dentro da cabana. Carolina nota que a cabana é bem arrumada e bonita. Pedro olha apaixonado para Carolina. Vilma diz para Dionísio que está na casa de uma amiga. Ela desliga o telefone e diz para Miguel que vai ter mais tempo com ele. Walter fica sabendo que Carolina está no meio da floresta com Pedro. Tomás e Ivonete estão dentro do carro na chuva. Uma árvore cai na rua e ele não pode passar com o carro. Tomás diz para Ivonete que Vilma descobriu que Walter colocou fogo na fábrica. Raíssa beija Júnior para Casé ver, mas ele nem repara. Ivonete não se conforma que Walter colocou fogo na fábrica. Tomás faz a cabeça dela. O carro deles atola. Vilma diz para Miguel que ainda vai aparecer na cabana para fazer uma visita. O clima entre Pedro e Carolina esquenta. Ivonete diz para Tomás sair e empurrar o carro. Ele cai na lama. Ivonete se diverte. Brito prepara um jantar romântico para Rosiclar. Odileia aparece no meio do jantar, estragando o clima. Ivonete vai ajudar Tomás e acaba caindo na lama. Os dois se divertem e acabam se beijando. Pedro faz um brinde. Carolina diz que deve a vida dela a ele. Pedro diz que está apaixonado por ela. Chamas da Vida, capítulo 18. Pedro e Carolina se beijam. Ivonete diz para Tomás que eles não deviam ter se beijado. Tomás diz que precisa casar com Carolina mesmo sem gostar dela. Vivi, Rafa, Guga, Demorou e Cindy acendem velas e usam lanternas para clarear a casa. Casé diz que o namoro de Raíssa e Júnior é uma surpresa. Raíssa provoca ciúmes em Casé. Um papel de Suelen começa a pegar fogo. Casé apaga o fogo rapidamente. André consola Suelen. Ivonete esconde Tomás na pensão. Suelen diz para Ivonete que Pedro levou Carolina para passear na reserva. Tomás fica escondido no quarto de Ivonete. Vivi fica brava com Beatriz porque ela autorizou o Guga a dormir na sua casa. Ivonete entra no quarto de vó Tuquinha para pegar uma roupa de Wallace para Tomás. Catarina espiona Ivonete. André fica pelado para fora do quarto da pensão. Catarina acende a lanterna. Vó Tuquinha pede explicações a André. Brito flagra Odileia saltando a geladeira. Ivonete diz para Tomás que está com vontade de falar para a pensão inteira que foi Walter que colocou fogo na fábrica. Tomás diz para ela contar apenas para Pedro. Beatriz chega à pensão para pegar Guga e diz que Vilma ficou irritada quando soube que ele ia dormir na casa de Vivi. Antônio chega em casa bêbado e vê Beatriz. Tomás sai do quarto com roupas de Wallace. Vó Tuquinha acha que está vendo Wallace e desmaia. Ivonete a socorre. Tomás vai embora. Ricardo e Verônica veem Tomás saindo da pensão. Antônio agarra Beatriz e Guga tenta separá-los. Rafa diz que vai contar para Pedro que Antônio está bêbado. Guga empurra Antônio, que cai e não tem forças para levantar. Vó Tuquinha diz para Ivonete que viu Wallace. Tomás chega em casa com roupas de bombeiro. Vilma diz que ele está ridículo.
Ele diz que contou para Ivonete que Walter que colocou fogo na fábrica. Vilma manda Tomás ir embora para o hotel, porque todos devem pensar que ele está em São Paulo. Vilma liga para Miguel. Pedro e Carolina namoram em uma cachoeira. Verônica e Ricardo sondam Ivonete para saber se ela estava sozinha na noite anterior. Ela confirma e os dois trocam olhares. Tuquinha diz para Eurico que viu o espírito de Wallace. Eurico diz que a saudade faz as pessoas terem visões. Ricardo pergunta para Verônica por que Tomás está mentindo para todo mundo que está em São Paulo. Carolina diz para Pedro que é estranho que ele nunca tenha visto a cabana, já que eles treinam na mata. Carolina pede para Pedro para manter sigilo sobre a noite que eles passaram juntos. Ele concorda. Ivonete pergunta a Carolina se ela passou a noite no mato com Pedro. Carolina confirma. Chamas da Vida, capítulo 19. Ivonete xinga Carolina, que responde que ela não é mais namorada de Pedro. Pedro confirma que contou para Carolina que ele está separado de Ivonete. Carolina e Pedro saem. Ivonete fica gritando na rua. Carolina diz para Pedro que Ivonete não vai contar para Tomás porque eles são muito distantes. Pedro diz que Carolina é bem esquentadinha. Ela diz que é por isso que se apaixonou por um bombeiro. Léo deixa cair os DVDs. Diego diz para Beatriz que acha que Léo não sabe escrever. Léo fica irritado e diz que se Beatriz quiser, ele vai embora do trabalho. Léo elogia Bia. Demorou conta para Pedro e Carolina que Antônio o expulsou de casa junto com Vivi e Rafa. Pedro se irrita e manda Antônio pegar a mochila de Vivi. Pedro parte para cima de Antônio. Ivonete diz para a avó Tuquinha que Carolina roubou Pedro. Vó Tuquinha manda Ivonete se acalmar. André e Carla chegam prontos para fazer uma expedição na reserva de Tinguá. Ivonete diz para a avó Tuquinha que Carolina vai ter o troco que merece. Walter diz para Arlete que não quer que Carolina fique com Pedro, porque ele é irmão de Antônio. Dionísio dança com Darlene. Vilma chega e dá uma bronca em Darlene. Miguel volta para a cabana e percebe que alguém esteve lá. Miguel encontra um bilhete de Pedro se desculpando. Vilma diz para Tomás que eles precisam juntar Pedro, Carolina e Walter no mesmo lugar e sugere um jantar. Ivonete liga para Tomás e conta que Carolina e Pedro estão juntos. Walter diz para Roberto que o dinheiro que sumiu da empresa foi transferido para uma conta fantasma. Roberto diz que João, o marido falecido de Vilma, o roubou no passado. Roberto diz para Walter que ele tinha que dissolver a sociedade. Walter diz para Roberto que conta com o apoio de Vilma e Tomás. Pedro diz para Casé e Guilherme que está apaixonado por Carolina. Eurico diz para a avó Tuquinha que o único suspeito do incêndio na fábrica ainda é Antônio. Eurico mostra a placa com o desenho da Fênix. Casé ensaia com a banda do quartel. Raíssa entra disfarçada de bombeira. Casé percebe que ela está lá e desafina. Ele vai até Raíssa e diz que ela o está desrespeitando. Miguel segue André e Carla pela mata. Guilherme chega na produtora com flores para Michele. Ela não aceita e diz que não tem nada para falar com ele. Guilherme diz que ama Michele e pede desculpas. Michele aceita e eles se beijam. Antônio diz que vai até o hospital ver Manu. Marreta diz que o pai de Manu está sempre lá. Antônio diz que vai disfarçado de médico para tirá-la do hospital. Ricardo e Verônica contam para Suelen que viram Tomás com roupa de bombeiro na pensão de vó Tuquinha. Suelen fica com dó de vó Tuquinha. Vilma diz para Rosicler que ela não tem nada que investigar quem roubou o dinheiro da fábrica. Suelen diz que vai contar para Vilma que Tomás estava na pensão. Verônica diz que vai contar para Roberto também. Ricardo percebe que vai dar confusão. Suelen conta para Vilma que fica irritada. Suelen desmaia de medo.
Vilma chama Ricardo na sala e diz para Ricardo não fazer fofoca sobre Tomás. Roberto diz que vai contar para Walter o que sabe. Ricardo e Verônica, pressionados por Vilma, negam na frente de Walter terem visto Tomás na pensão de Tuquinha. André pisa em uma armadilha no meio da mata. Vilma conversa com Walter e diz que Tomás realmente estava na pensão onde descobriu que Carolina ia se encontrar com Pedro. Paulo diz que Manu levou um tiro em um acidente doméstico. O policial diz que não acredita que foi um acidente. Arlete pergunta para Carolina se ela dormiu com Pedro. Ivonete conta para Pedro que Walter que colocou fogo na fábrica. Chamas da Vida, capítulo 20. Ivonete diz para Pedro que Walter que colocou fogo na fábrica. Pedro diz para ela não falar besteira. Ela diz que se a fábrica pegasse fogo, ele iria receber uma grana alta. Pedro pergunta quem passou a informação. Ela diz que não interessa. Carolina diz para Arlete que está apaixonada por Pedro. André e Miguel andam pela mata à procura de Carla. Antônio, vestido de médico, entra no quarto de Manu. Ele beija Manu. Antônio dá uma roupa para ela vestir. Paulo vê Manu fugindo. Antônio dá uma gravata em Paulo. Manu foge. Paulo espassa e bate em Antônio. Antônio de revida. Paulo cai e bate com a cabeça. Antônio abaixa para pegar o relógio e repara que Paulo não está respirando. Antônio se desespera. Antônio foge do hospital em uma ambulância com o corpo de Paulo dentro. Eurico diz para Pedro que eles têm que apurar se foi mesmo Walter que colocou fogo na fábrica. Antônio, chorando muito, para em uma estrada deserta e esconde o corpo de Paulo no mato. Ivonete diz para a vó Tuquinha que Tomás esteve na pensão atrás de Carolina. Vó Tuquinha diz que quer a farda de Wallace de volta. Carla reaparece na pensão. André prepara que ela não está bem. Manu e Marreta, bêbados, conversam no ferro velho. Antônio tenta disfarçar o nervosismo. Tomás liga para Pedro. Roberto diz para Rosicler que a fábrica tem um inimigo disposto a acabar com ela. Antônio e Manu entram na casa de Pedro. Júnior diz para Eurico que ele prefere Pedro ao próprio filho. Eurico dispensa Júnior. Manu fala mal do pai. Antônio a manda calar a boca. Manu estranha o jeito dele. Antônio pega a chave do carro de Pedro e sai para ver o corpo de Paulo. Antônio coloca o corpo de Paulo na mala do carro. Antônio enterra Paulo no ferro velho e volta para casa. Vilma recebe todos para o jantar em sua casa. Dionísio fica alegre porque Roberto está lá. Beatriz não entende o que Ivonete está fazendo lá. Manu discute com a mão no telefone e diz que não sabe onde está o pai dela. Manu diz para Antônio que a mãe dela está inventando que o pai sumiu para obrigar a voltar para casa. Roberto diz para Vilma que tem alguma coisa por trás da festa que ela está dando. Dionísio diz para Roberto que Vilma está feliz. Roberto diz que ela deve estar aprontando alguma. Guilherme chega à festa com Michele e Léo e estranha a presença de Ivonete. Diego fica bravo porque Beatriz convidou o Léo. Carolina chega à festa de Vilma e se surpreende com o tamanho do evento. Arlete diz que Vilma gosta de aparecer. Thomas dá um selinho em Carolina. Ela fica desconfortável e chama Tomás para uma conversa. Tomás pede a atenção de todos na festa. Ele pede Carolina em noivado e mostra as alianças. Pedro se assusta. Carolina fica chocada. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!